não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem ou odeiam em algumas traduções. Então, você aqui esse versículo que quando Moisés vai falar aqui, é os 10 mandamentos, né? Ele está falando sobre os 10 mandamentos. Assim, olha, eu visito a maldade do filho até a terceira e a quarta geração, sobre aqueles que me aborrecem, sobre aqueles que me odeiam, sobre aqueles que se separam de mim. Só que entenda que aqui o importante é nós ressaltarmos aqui nesse versículo que ele visita, por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a romper o ciclo. Sabemos que de repente o lar que você é criado e depende a maneira que você é instruído, você vai levar muitos traumas. Você vai levar tantas coisas, tantos vícios, tantas coisas. Só que, como nós falamos, a responsabilidade é o que? Individual. A qualquer momento eu posso quebrar esse ciclo. A qualquer momento eu posso romper. Só que nós vemos que para algumas pessoas parece que esse ciclo de maldição ele é bem-vindo. Não, fui criado sem pai, sem mãe, né, numa vida difícil, numa vida triste. É por isso que a minha vida hoje é assim, né? Só que muitas vezes a pessoa ela não quis mudar de vida. Entenda que aqui a palavra está dizendo que ele visita a maldade dos pais, daqueles que aborrecem ao Senhor. Por quê? Porque ela está numa vida difícil, mas ela não quer procurar o Senhor para mudar tudo isso. Ela não quer ter aquela responsabilidade de mudar. E o versículo 6, ele vai falar mais do que o versículo 5, porque o versículo 6 ele fala assim, e faço misericórdia em 1000 aos que me amam e guardam os meus mandamentos, ou a 1000 vezes aqueles que me amam e guardam o meu mandamento. Então entenda que quanto à maldição de pai para filho até a quarta geração, a misericórdia de Deus, ele está dizendo, olha, eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações. Então uma é 4, a outra é 1000. Então cabe a cada um de nós o que? Nos dispusermos a fazer o que é certo, a nos colocarmos a fazer o que é certo. Isso se chama o que? Responsabilidade. Não é porque eu nasci em um lar que tem vício que eu vou ser um viciado. Não, mas isso daí já vem, já vai seguindo, já vai. Não, irmãos, a qualquer momento é o que nós vamos aprender hoje. Nós podemos romper esse ciclo e dizer, não, eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença, porque eu vou buscar a Deus e o Senhor vai abençoar a minha vida. Abre aí Números capítulo 16. Que é sobre Corá, Datã e Abirã. Vai dizer assim, e aconteceu que acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava abaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todas as suas fazendas. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra cobriu e pereceram do meio da congregação. Então, nós vemos aqui que a Bíblia vai dizer que quando Coré se levanta uma revolta,
Mas às vezes diz assim, olha, se eu fizer falar coisa, mas se a terra abrir e engolir eles vivos, a Bíblia diz que engoliu ele e toda a sua casa. A sua casa e aqueles que eram maus. Só que muitas vezes, por não conhecimento, muitas pessoas ensinam que os filhos também morreram. É por isso que a Bíblia vai dizer que a maldição dos pais não cai sobre os filhos. Então quer dizer, Corá ele era mau, mas os seus filhos eram bons. E os seus filhos não morreram por causa do seu pai. Só que muitas vezes eu já vi pessoas ensinarem e falarem que os filhos também morreram. Mas a Bíblia diz que os filhos não. Abra aí, Números 26, 11. Porque os filhos vamos ler do 10 só para vocês entenderem. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá quando morreu a congregação. Quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal, mas os filhos de Corá não morreram. Ou seja, os pais eles eram maus, eles fez uma revolta. A terra abriu e os tragou, mas os filhos ficaram livres. Por quê? Porque os filhos não erraram. Os filhos não falharam. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes as pessoas, não, mas você não viu lá que a família de Coré, de Datã, que morreu todo mundo, a terra engoliu, morreu todos. Não, ele disse que os filhos não morreram. Só morreu aqueles que tinham feito revolta, aqueles que tinham feito mal. Por quê? Porque os filhos escolheram servir ao Senhor. É a escolha que muda muitas vezes. É a escolha que muda a situação. E por você não ler e analisar, você fica falando uma coisa que não aconteceu. Vocês sabiam disso que os filhos não tinham morrido? Pastor, eu sabia. Quer dizer, os filhos não morreram. Ou seja, por quê? Porque ele vai visitar a maldade daqueles que, quer dizer, vê o pai errando, ele vai continuar no mesmo erro. E não assim, muitas vezes as mães não fazem isso hoje. Não, minha mãe batia, agora eu vou bater em vocês também. Eu apanhei até, agora eu também vou bater. Não, minha mãe me tratava assim de qualquer jeito, eu vou tratar vocês também. Quer dizer, então não rompe, que eles não querem mudar a situação, quer continuar sempre do mesmo jeito. Então esse mal que ele fala, que ele visita até a 4ª geração, você pode dizer que ele não fala sobre o justo, ele fala somente sobre aquele que odeia ao Senhor. Então é aquele que realmente não quer procurar o bom caminho. Ele acostumou a andar naquele caminho errado, e passa uma geração está andando errado, a outra geração vem, continua andando errado, a outra vem e continua andando errado. Ninguém quer o quê? Fazer a diferença. Josué 7:24. Então Josué e todo Israel com ele, tomando Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos turbaste, o Senhor derrubará a ti este dia. E todo Israel os apedrejou com pedra, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Entenda que esse daqui de Acã, quem que foi morto? Ele, seus filhos, suas filhas e tudo que ele tinha.
E por que esse é diferente da revolta de Coré e Datã e Abirão? Porque esse daqui, os filhos, eles foram coniventes com aquilo que o pai estava fazendo. Por quê? Não era para acatar nada de Jericó. Ele cata uma capa, ele cata uma cunha, ele cata prata, ele cata ouro. E o que ele faz com isso? Ele esconde aonde? No meio, cava um buraco no meio da sua tenda e coloca lá. Como que ele ia cavar um buraco escondido sem ninguém ver? Ou seja, então toda a sua família sabia e não falou nada. Então quando o julgamento ele veio para todos. Por quê? Porque eles foram coniventes. Eles estão dizendo, não, está errado. Não, isso não pode fazer. Não, isso eu não aceito, isso é errado. Então muitas vezes é isso que acontece. Não é que Deus ele vai julgar, não é que eles morreram inocentes, eles morreram por quê? Porque eles foram coniventes, eles viram, mas ficaram quietos e não falaram nada. E não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, foi passando o tempo. Se Josué não tivesse perdido a guerra em Ai, nunca seria descoberto o que Acã havia feito. Então passou o tempo daquilo que ele fez e não houve o quê? Arrependimento. Deus ele dá o tempo para nós nos arrependermos. Se não nos arrependermos do mal, ele vem sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos o quê? Entender e aprender um pouco sobre a palavra. Por quê? Porque o Senhor ele visita a maldade, mas daqueles que não querem mudar o quê? De vida. E não tem pessoas que dizem assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu vou ser assim, eu vou continuar assim, eu vou ficar desse jeito. E não quer mudar. Então vai continuar sempre do mesmo jeito. Vamos ler alguns versículos que falam sobre responsabilidade individual. Romanos capítulo 14 e versículo 12. Romanos 14 e versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta de quem? De si mesmo. De si mesmo para Deus. Eu vou dar conta do que o outro falou de mim? Vou dar conta, não, eu estou assim porque meu pai errou, então eu tive essa vida. Não. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso romper esse ciclo vicioso e me render a Deus e tudo ser mudado. Mas é que muitas vezes a vida ela fica oportuna, faz sempre daquele jeito. E não quer uma mudança e uma transformação. Gálatas capítulo 6 e versículo 5. Gálatas 6, versículo 5. Porque cada um levará a sua própria carga. Cada um levará a sua própria carga. Ou seja, não, mas está pesado. Está pesado, mas é sua carga, não é de ninguém, não. Não é assim? Muitas vezes você está pesado, tanta gente para me carregar, tanta coisa. Não é tudo sua. Não é carga de ninguém.
Por quê? Porque as desculpas, né? Nós queremos dar desculpa que a carga é do outro para dizer assim, não tem nada, só vamos ir. Né? Mas é os outros que fazem isso comigo. Nossa, é uma opressão nessa casa, todo mundo assim, meu Deus, quer dizer, a pessoa se faz de coitadinho, joga a carga, tudo outro. Não, você está carregando a sua carga, é sua responsabilidade, é sua, não é a dos outros. Porque isso é responsabilidade individual. É isso que nós precisamos aprender e entender todos os dias. Porque nós transferimos tanta coisa para os outros e esquecemos de nós. Só jogamos, esquecemos daquilo que estamos fazendo. Mas agora nós vamos entrar no estudo. Abre aí, para você entender. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Você pode deixar a Bíblia aberta aí. Nós vamos falar sobre esse tema. Não vai dar tempo, nós lemos o capítulo inteiro, algumas passagens, mas depois, em caso, você medite, que é muito interessante esse capítulo aqui. Capítulo 18, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tem de vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram? Então este era o que? Provérbios que eles diziam. Quer dizer, eles diziam assim: nós estamos nessa vida porque os nossos pais eram culpados. E aonde eles falavam isso? Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e versículo 7. Acharam aí? Que diz assim, nossos pais pecaram e já não existe. Nós levamos as suas vontades? Entenda que aqui Jeremias, só para você entender o contexto. Em Jeremias 31, 29, vai falar esse mesmo Provérbios que falou Ezequiel. É a mesma, nem vou ler, porque é o mesmo Provérbios que aqui, que os filhos, né, que os pais comeram uvas entre os filhos embora. Quer dizer, eles estavam dizendo que nossos pais pecaram, erraram, e agora a maldade vai cair sobre nós? E por quê? Qual era o contexto histórico? O povo estava onde? Em Babilônia, nesse contexto aqui. O povo não estava livre, o povo estava lá em cativeiro, lá na Babilônia. Então o povo olha para si e começa a dizer: nós estamos aqui por causa dos nossos pais. Eles pecaram e agora nós vamos pagar o preço? E quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Não, a culpa não é minha, a culpa é da minha família. Se fosse aquela família tribulada, eu não tinha essa vida. Se fosse uma família abençoada, minha vida era diferente. Não, irmãos. Ninguém nega a maldade de ninguém. Como eu falei, pode ter alguns traumas, algumas coisas, mas isso com Cristo, Ele te alivia de tudo. Ele te fortalece, Ele te limpa, Ele te restaura. Depende de você. Mas é que muitas vezes nós erramos e queremos jogar a culpa no outro. É mais fácil, né? Não estar aqui para se defender. Né? Muitas vezes você fala dele, ele não nem está presente. Verdade. Mas não é. É que você não sabe na minha casa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha tia, o meu vizinho. Você não sabe que quer viver naquela casa. Não, irmãos. E o que você faz? Você não faz nada. Você é o santo. É verdade. É só eles. Então, aqui em Ezequiel, ele vai esclarecer sobre a responsabilidade individual.
Porque o povo estava tudo reclamando lá em Babilônia, dizendo: nossos pais pecaram, olha que nós estamos aqui. E a Bíblia vai dizer que não. Eles estavam lá porque eles pecaram, eles não quiseram se arrepender. Mas eles queriam jogar a culpa neles? Não. Eles jogavam no Pai. Vamos continuar lendo o texto para você entender. No versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Está dizendo, olha, nunca mais vai dizer esse provérbio. Esse provérbio ele vai ser o quê? Tirado do meio de vós. Eis que todas as almas são minhas. Com a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que pecar. Entende que nós vamos dar, aqui o Ezequiel ele vai começar a falar, ele vai dar 3 exemplos. Ele vai dar exemplo do pai justo, dar exemplo do filho ímpio e depois dar exemplo do neto justo. Só para você entender. Vamos começar aqui, nós vamos ler o 18, 5, 6 e depois nós vamos pular para o 9. Depois você pode ler em casa, que não vai dar tempo nós lermos tudo. O 5 vai dizer assim, ó: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não cometendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando com a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação. Vamos lá para o versículo 9, que vai falar sobre a justiça que ele pratica, que ele era justo. O versículo 9 vai dizer assim, ó: andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Ou seja, o justo, ele vai viver, ele vai falar sobre o justo. E depois ele vai começar a falar no versículo 10. Ó, e se ele gerar um filho, esse justo, ele fez tudo justiça, tudo reto, tudo certo. Ele vai dizer, ó, mas ele gera um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres que antes comer sobre os montes, contaminar com a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubo, e não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos e cometer abominações, emprestar com usura, receber mais, porventura emprestar com usura, e recebe demais, porventura viverá? Não viverá. Toda esta abominação ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Quer dizer, o pai fez tudo certo, mas o filho fez tudo errado. A responsabilidade é de quem? É do pai? Não, a responsabilidade é do filho, vai cair sobre ele. Aí ele continua. Versículo 14. E eis que ele gera um filho, que vê todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os, não comete coisa semelhante. Não come sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina com a mulher do seu próximo, não oprime a ninguém, não retiver o penhor e não rouba, e der o seu pão faminto, cobre o nu com veste, e desvia do aflito a mão, e não recebe com usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá.
Então entenda que Ezequiel, para ele explicar, por isso que eu dizia, esse provérbio não vai ser falado mais. Ele cita 3 exemplos: o pai bom, o filho ruim e o neto bom. Então quer dizer, o pai teve só exemplo bom, mas o filho escolheu o quê? Exemplo mau. E o filho olha para o pai só exemplo mau, e ele escolhe fazer o quê? O bem. Isso é responsabilidade individual. Não é a vida que foi nos proporcionada. Não importa de quem nós somos filhos. Não importa onde nós estamos vivendo. Não importa que sociedade estamos. O importante é quem nós queremos ser. Se nós queremos ser justo e fazermos a justiça. Ou se queremos dar desculpa que a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. Então se você vem meditar aqui, você vai entender que ele vai explicar. Por isso que ele diz assim, ó, nunca mais vai dizer esse provérbio. Ele esqueça. Porque a responsabilidade é individual. Versículo 19. Mas dizeis, porque não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e praticou isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo fica sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Quer dizer, a justiça do justo fica sobre o justo, a maldade do ímpio fica sobre o ímpio. É por isso que naquele versículo que nós lemos em Êxodo 25, ele vai dizer, o ímpio quer dizer, ele não quis mudar de vida, ele quis continuar com a mesma vida que o pai ofereceu. Então Ezequiel ele dá 3 exemplos para você entender. O primeiro era justo, só tinha exemplo bom. Seguiu? Não. Então é engraçado que muitas vezes você tem a maldade, né, a maldição hereditária. A bênção hereditária não pega, então? Né? Por que só tem a maldição hereditária? E a bênção hereditária? O pai só tem exemplo bom, só faz coisa boa e o filho vai para o mau caminho. Então a bênção hereditária não serve. É só a maldição. Não é? Não é. É porque muitas vezes, né, as pessoas querem dar uma desculpa, e aqui a Bíblia diz que não. A maldade do ímpio fica sobre ele, e a maldade e a bondade do justo fica sobre ele. Pronto. É isso que nós precisamos entender. Precisamos aprender, ou seja, se está acontecendo alguma coisa na minha vida, a responsabilidade é minha. Preciso orar, preciso me consertar, preciso buscar Deus, preciso pedir perdão. Só que daí as pessoas começam a inventar um monte de coisa. Não, estão fazendo macumba, não estão fazendo isso, não, é porque é aquele vizinho, não, depois que eu passei perto daquela pessoa, depois que eu vi aquilo, depois inventa um monte de desculpa e culpa um monte de gente, menos ela, si mesmo. E de repente é só uma oração, só se consertar, só pedir perdão e está tudo certo. Mas é mais fácil acusar do que olhar para si e examinar-se a si mesmo todos os dias. Daí começamos no 21, que vai dizer assim, ó: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e fizer justiça, certamente não morrerá. Então entenda que Ezequiel ele começa a falar sobre o pai, dá 3 exemplos de pai. Só que ele vai terminar, nós vamos ver, ele vai terminar falando sobre ímpio e sobre justo. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele olha, ele não olha quem é filho, quem é pai, quem é neto, quem é bisneto. Ele olha quem é justo, quem é injusto. Ele não vai olhar onde você nasceu, por quem você foi criado, quem te fez. Não, ele vai olhar se você escolheu fazer o que é certo ou escolheu fazer o que é errado. É por isso que depois que Ezequiel dá esses 3 exemplos, ele começa somente a falar sobre ímpio e sobre o justo. Ele vai dizer assim, primeiro ele vai falar assim, olha o ímpio. Ele teve uma vida ímpia, cometeu um monte de maldade.
Mas se ele mudar de direção e ele se converter, se ele mudar de vida, ele viverá. Agora ele vai falar do quê? Do justo. Falar de todas as pessoas que não começou a haverá lembrança com ele, pela justiça com que ele praticou viverá. Desejaria eu de qualquer maneira morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não. Desejo antes que se convertam dos seus maus caminhos e Viva. qual que é o desejo do Senhor para todos? Que nós se convertemos dos maus caminhos e Viva. vivamos. Esse é o desejo do Senhor. Versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Nas suas transgressões, com que transgrediu, e o seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Entendeu? Olha, o justo, ele andou uma vida de justiça. Justo. Até começou o pecado, a vida assim. A justiça dele não tem mais memória. E Deus vai lembrar o quê? Do pecado. Quer dizer, então, se ele morreu no pecado, ele vai o quê? Perecer. Porque todos aqueles atos de justiça dele não ficou na memória de Jeová. E o ímpio, toda a maldade que ele pecou também não ficou na memória. O que ficou foi quando ele mudou de vida. E é isso que, então nós lemos, quando eu estava no Ezequiel, isso é o que acontece muitas vezes. A pessoa fica 30 anos na igreja, fazendo tudo certinho. De repente, no final da vida, sai e desvia. Aqueles 30 anos certos, a Bíblia não ficou na memória de Jeová. Foi esquecido, perdeu tudo. E o que valeu foi as últimas obras de impiedade. De repente fica um ímpio 30 anos fazendo mal. Daí no último ano de vida ele se converte. Daí Deus ele vai lá e salva o que está. Mas sabe o que o povo está falando? O povo está falando isso daqui, ó. Nós falamos no 25, olha o que o povo diz. Dizem por aí, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito. Não são os vossos caminhos torcidos? Porque o Senhor, quando Ele faz isso, parece que o caminho do Senhor é torto, né? Não, mas 30 anos, depois se perde, e um que passou 30 depois se converte, e um é condenado, o outro é salvo. É essa comparação que o povo de Israel estava fazendo. Não, mas parece que o caminho do Senhor é torto, parece que o caminho do Senhor é errado. Como que pode um assim acontecer desse jeito e o outro do outro jeito? Ezequiel vai dizer, não, é os vossos caminhos que são torcidos. Ou seja, por quê? Porque você quer praticar impiedade e quer ser tratado como justo. Você quer andar no caminho errado e quer ser tratado como santo. Então o caminho do Senhor está errado? Não, o seu caminho. Por quê? Você quer ser andar de um jeito, quer ser tratado de outro. Não é mais isso, né? Isso que acontece nos dias de hoje. Se você falar para você assim, vai se converter, vixe, acabou já. Né? Fala, mas quem é você? Já? Por quê? Porque a pessoa não quer mudar de vida. Ela diz, não, mas o caminho parece ser torto. Não, o caminho do Senhor ele continua sempre reto. É os nossos caminhos que são tortuosos. 25, 26, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Então desviou o justo, né? Nós vemos que o nosso Deus ele é o quê? Ele é justo. Desviou o justo da sua justiça, cometeu iniquidade, morreu na iniquidade. Que injustiça Deus fez? Nenhum. Que caminho torto que Deus fez? Nenhum.
Ele só fez aquilo que era certo. E as pessoas que fez o quê? As coisas erradas. Está no versículo 27, ó. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Então por que você está dizendo que o caminho do Senhor é torto? Não, ele só está fazendo aquilo que é certo. É nós que queremos andar em caminho errado e queremos o quê? Sentar no caminho certo. É por isso que a responsabilidade é sempre individual. E quando eu estava lendo e meditando aqui, eu entendi algo, irmãos. Nós precisamos parar de transferir as nossas culpas. Verdade. Nós precisamos parar de ser vitimizado. Ou seja, não porque nasceu naquele lugar, naquele bairro, não porque os pais nunca teve nada, então o filho nunca vai ter. Não. Deus ele pode mudar tudo isso. Mas é que muitas vezes nós não queremos dar o primeiro passo. Né? Romper tudo isso e dizer, não, Senhor, eu posso, eu consigo, né? E eu vou fazer. Vamos ver 29. Desviando seu justo, pois que contudo diz a casa de Israel, mais uma vez, o caminho do Senhor não é direito ou reto. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos ou tortuosos? Daí vai terminar assim, ó. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme o seu caminho. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então entende que ele começa a falar sobre pai, sobre filho, depois ele começa a falar sobre justo e sobre injusto, e ele termina a conclusão dizendo, olha, vocês precisam se converter. Vocês precisam parar de dar desculpa nos pecados sendo os seus tropeços. Pare de colocar os pecados como seus tropeços. Supere isso, mude tudo isso, mude a mentalidade, mude a visão. Porque ele começa a colocar o que? Desculpa nos pecados. Não, eu pequei porque ele falou, eu pequei porque o outro disse isso, eu pequei porque o outro falou aquilo. Não, irmãos, nós pecamos porque nós queremos. É isso que ele está querendo dizer. Não dê desculpa ao pecado para ele ser de tropeço seu. Não, eu saí da igreja porque eu fui tão maltratado lá, então eu desviei, nunca mais consegui voltar. Se ele morrer, a culpa vai ser de alguém? Não, a culpa vai ser dele. Porque ele devia ter olhado para Cristo. Agora, quem errou, ele vai ser culpado para ele. Mas é eu que tenho que aceitar. Não, mas ele não devia ter falado aquilo que ele falou. Sim, irmãos. Mas cada um vai pagar a sua culpa. Sabe que tem pessoas que nunca mais voltam na igreja e acham que ele não tem pecado, só fica culpando o outro. É verdade. Não, o outro tem pecado, a responsabilidade é dele. Ele pecou, ele vai pagar o preço. Mas você que saiu e nunca mais voltou, vai pagar o seu. Só que você sempre vai conversar com a pessoa, ela sempre dá a mesma desculpa do pecado de tropeço. Sempre a mesma coisa. Não fui tão maltratado. Não me receber bem. Não isso. Coloca um monte de tropeço. Mas nunca volta. A pessoa que fez errou sim, ela vai pagar o preço. Porque nós estamos falando de responsabilidade pessoal. Mas a minha decisão de sair e não voltar é minha. Eu podia ter continuado com Cristo do mesmo jeito. Podia continuar na presença do Senhor do mesmo jeito. É por isso que ele vai dizer aqui. Que nós não podemos, nós temos que se converter, mudar de vida realmente, parar de dar desculpa, de colocar a culpa no pai, a culpa na mãe. Não, porque meu pai era tão bravo, meu pai não batia, não tinha nada, meu pai fazia isso, eu cresci num lar assim, eu cresci sim, vai gerar traumas, vai, mas você não pode superar isso com Cristo? Você não pode vencer tudo isso com Cristo? Pode ou não pode? Ou Jesus não pode fazer mais milagre?
Pode, porque para Deus tudo é possível. Mas a pessoa quer? Ou quer sempre contar aquela história de vítima? Eu fui preso, eu fui drogado, eu fui não sei o quê. Sempre a mesma história. Não muda aquele ciclo, ou seja, Jesus rompeu tudo isso. Jesus pode romper, mas é eu que não quero me converter, quero sempre dar o que? As mesmas desculpas. Eu posso mudar tudo isso. E nós temos aqui alguns versículos que falam sobre a responsabilidade, ela é individual. A nossa iniquidade não pode nos servir de tropeço. Lembre disso, seu pecado não te pode servir de tropeço, ou seja, sempre jogando a culpa. Não é porque você erra, mas é porque o bar é perto da minha casa, eu não aguento. A pessoa liga a música lá e eu fico escutando assim, escutando, aí eu já estou cantando. Ué, que culpa que o cara tem? Quem sabe o cara está colocando a culpa de quem? No cara, mas o culpado quem que é? Ele mesmo. Já está dentro. Não, mas eu só bebi porque me ofereceram. Não, mas eu fui lá e me deram assim, forçado, daí a hora que eu fui ver, eu já tinha. Eu só usei droga, quer dizer, sempre encontra o culpado. E ele nunca. Coitadinho, é verdade. Mas não vai mais lá não, hein? Você não vai mais lá. Daí no outro dia a pessoa está onde? No mesmo lugar. E ela não é culpada. Vamos terminar aqui esse. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morreria, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei-se. Então temos que criar um coração novo e um espírito novo. O que Ezequiel estava querendo dizer assim? Olha, para de reclamar porque vocês estão aqui em Babilônia, vocês estão aqui porque vocês pecaram, erraram, agora se converta, muda de vida, né? Coloca um espírito novo, coloca um coração novo, para de contar, né? Trazendo para os dias de hoje, eu quero dizer, pare de contar essa história melancólica o resto da vida, muda tudo isso, diga não, você é diferente, Deus ele vai me abençoar, Deus ele vai fazer milagre, Deus ele vai prosperar, Deus ele vai me curar, né? Mas por que a pessoa conta aquela história melancólica? Porque ela quer que as pessoas tenham dó dela. Me ajuda, nossa, que vida triste, que vida sofrida. Né? Mas esquece que Jesus ele pode o quê? Mudar tudo isso. Evangelho de João, capítulo 9 e versículo 2. Evangelho de João, capítulo 9 e versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, então, até os discípulos de Jesus não aprenderam nada com Ezequiel. Continuava na mesma tradição ainda. Eles continuavam ainda com a mesma visão. Eles continuavam com, do mesmo jeito. E eles queriam tirar essa dúvida, sendo que Ezequiel já tinha sanado essa dúvida, mas nem todos aceitaram. Então eles continuavam do mesmo jeito, jogando a culpa ainda nos pais. Nasceu cego, o pai é culpado, o pai errou, o pai falhou, o pai pecou. Daí o que Jesus ele diz? Olha, respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E aqui que eu aprendo algo importante, irmãos. Em vez de nós ficarmos nos lamentando, é para manifestar a obra de Deus. Ou seja, nós temos vários testemunhos de várias pessoas que a glória de Deus se manifestou. Ele vai dizer, eu nasci num lar sem pai, eu não tinha nada, mas hoje eu tenho, hoje eu venci, hoje eu alcancei. Hoje, quer dizer, não é a glória de Deus naquela vida, porque tinha tudo para dar errado, mas com Cristo deu tudo
Certo. Então é isso que o Senhor quer, mudar o teu coração e mudar o espírito, ou seja, mudar a nossa mentalidade, pensar diferente. Não, com Cristo eu posso vencer. Se isso acompanhou meus pais, não quero saber se eles foram, se deixaram de fazer, se eles foram macumbeiro, o que eles foram. Eu quero saber que eu não vou ser. Essa é a decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Não, com Jesus eu vou ser vencedor. Porque a Bíblia diz que para isso ele se manifestou, ou seja, para desfazer toda a obra do diabo, então vai ficar por terra. E quando ele vai falar do século, você olha, ele nasceu século, sabe por quê? Porque a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Nós temos problemas e dificuldades, temos, mas a glória de Deus não pode se manifestar em nossas vidas. Pode. Deus ele pode fazer, quer dizer, ele foi lá, colocou lodo, curou o cego voltou a enxergar. E todo mundo pensou que é glorificar Deus. Daí caiu por terra essa maldição. Por quê? Porque se fosse culpa do pai, Jesus não podia curar o filho. Como é que você curar alguém que era culpado? Não, ele mostra que ninguém teve culpa. Tudo isso era porque para que a glória do Senhor se manifestasse. E é isso que nós precisamos entender e aprender todos os dias. Não existe negócio de maldição hereditária. Nós podemos romper tudo isso, romper esses ciclos, romper esses traumas, romper essas revoltas. E quem pode nos ajudar? Cristo. Quem sabe você está com esse trauma, com essa revolta até hoje, por quê? Porque você ainda não entregou para aquele que pode manifestar a glória dele sobre a sua vida. Como ele fez com o cego, que todo mundo achava que o pai era culpado por ter nascido cego. Ele disse, não, eu vou manifestar minha glória aí. E vocês vão ver que nem ele pecou e nem seu pai pecou. É isso que nós precisamos entender. Será que nós estamos dispostos a entregar os nossos medos, os nossos traumas, aquilo que passamos, aquilo que vivenciamos, colocar em Cristo? Ou será que nós vamos sempre culpar as pessoas? Porque todo trauma se culpa alguém. É ou não é? Todo trauma tem um culpado. Não, mas é o meio que eu vivi. Não, irmãos. Jesus, como ele fez com o cego, ele pode fazer com cada um de nós. Aleluia. Mas é que nós precisamos acreditar que ele é poderoso para manifestar o poder dele sobre aquela área. E quando ele vai manifestar? Quando eu deixar de culpar as pessoas e entregar a Cristo, dizer, Senhor, o Senhor pode me libertar de tudo isso. O Senhor pode me fazer uma nova mentalidade no meu coração. É difícil? É difícil. Mas para Deus tudo é possível. Para Ele tudo é possível. Eu tenho que estar disposto a colocar nas mãos dele. Se a pessoa tem culpa ou não, ela vai pagar o preço dela. Mas o importante é que Cristo vai me resgatar e mudar a minha vida. É isso que nós precisamos nos dias de hoje. Entregarmos todos os nossos problemas a Cristo e deixarmos de transferir as nossas culpas. E entendendo, se nós nos arrependermos e mudarmos de vida, verdadeiramente a glória do Senhor vai se manifestar sobre cada um de nós. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor. A igreja se coloca de pé.